Ok, então, a gente vai voltar nisso aqui depois. Distribuição de Poisson. Então, a gente estava vendo essa distribuição de uma variável aleatória que ela é discreta, os valores que ela assume são 0, 1, 2, não tem um limite máximo pré-definido, e essa distribuição inteira é controlada por um único parâmetro, uma constante positiva chamada, em geral a gente denota ela por lambda, é o valor, e as probabilidades dos diversos valores, 0, 1, 2, são dados por essa fórmula que está aqui. Essa fórmula, então, olhando para ela, né, a ideia, a probabilidade do y ser zero, você substitui na fórmula onde tem esse k por zero e vai encontrar E menos lambda. A probabilidade de você ter uma contagem igual a 1 é lambda elevado a 1 sobre 1 fatorial é elevado a menos lambda, que dá isso daqui. Então, à medida que você vai aumentando aqui o k, o que vai aparecendo, por exemplo, para lambda igual, para k igual a 4, a chance da variável ter o valor 4 é essa quantidade. Esse valor E a menos lambda, ele está aqui para garantir que a soma dessas probabilidades sobre todos os inteiros positivos, ela é igual a 1. Então, isso aqui é exatamente a soma dessa primeira parte, se você somar esse termo aqui, isso aqui é uma série geométrica, é a expansão do número E elevado a lambda, e se você fizer a expansão dele em fórmula de Taylor, né, vai dar exatamente esses termos aqui. Então, o que a gente está fazendo é multiplicando pela soma invertida, para que a soma total agora dessa quantidade dê exatamente 1. Então, a distribuição de Poisson nada mais é do que a expansão do número de Taylor, da expansão de Taylor do número E elevado a lambda. Isso dá os diversos valores aqui para k igual a 1, 2, 3, 4. Ela tem, curiosamente, assim, apesar de parecer só uma curiosidade matemática, ela tem muita aplicação prática. A gente viu na aula passada, por exemplo, decaimento atômico, ela até hoje é usada nesses termos, contagens de bactérias, em vários problemas de meio ambiente, ela aparece constantemente quando você tem que fazer contagem de bactérias, ou em análises clínicas, em laboratórios de análises de exames que as pessoas fazem, ela constantemente aparece. Tomografias, o modelo matemático, probabilístico que está por trás na análise de tomografia, são contagens de Poisson. E nós vamos ver agora mais um exemplo histórico, famoso, e que eu adoro exemplos históricos, então esse aqui é um e eu acho lindo ele. A ideia era que em Londres, nós estamos na Segunda Guerra Mundial, bombas voadoras, chamadas bombas V2, elas eram atiradas pelos alemães do continente europeu, e elas voavam, né, através do Canal da Mancha e caíam em Londres, que era o alvo desejado dos alemães. E existia na época uma dúvida, um segredo militar, que era quanto de mira que esses alemães tinham ao estar jogando essas bombas V2. Se os alemães não possuíam uma mira boa o suficiente, porque a ideia era que você tem alvos de objetivos militares, você não quer só destruir casas, você quer destruir o que pode desestabilizar o inimigo. Então, os hospitais, os pontos de transporte, né? Então, os aeroportos, os trilhos, as estações de trem, esses são os alvos desejados numa guerra. E a ideia era que, de vez em quando, esses alvos eram acertados, de vez em quando não, então havia uma certa dúvida até onde os alemães conseguiam, dentro de Londres, né, acertar mais ou menos Londres, conseguia-se, mas até onde a tecnologia deles permitia que eles conseguissem acertar exatamente dentro de um local desejado dentro de Londres. E aí foi feita uma hipótese de que é a seguinte, que está aqui bem em maiúsculo. Se os alemães não possuíam mira o suficiente para criar alvos, né, específicos, um hospital dentro de Londres, se eles não possuíam essa mira, o número de bombas num pequeno quadradinho dentro de Londres deveria ser uma contagem, sem um número pré-definido máximo, e essa contagem seria um número aleatório. Então, resultado de um experimento aleatório, uma variável aleatória, uma variável discreta.
E a ideia era que, se eles não possuíam mira, essa variável deveria ter uma distribuição de Poisson com um certo parâmetro lambda. E esse lambda deveria ser o mesmo onde quer que estivesse esse quadradinho. Então, vamos tentar entender por quê. Imagine que você fixa um pequeno quadrado num mapa. Você abre o mapa da região urbana de Londres, fixa um pequeno quadradinho lá dentro, talvez de 2 quarteirões, por exemplo. E vamos chamar de X grande o número de bombas que caem nesse quadrado. Você tem um número grande de bombas caindo sobre a cidade. Você tem uma pequena probabilidade de atingir um quadrado específico, porque o quadrado é pequeno, você pegou só dois quarteirões. A gente está aqui supondo que os alemães não têm mira. Eles estão jogando essas bombas sobre a região sem nenhum lugar mais escolhido do que outro. Nenhum lugar tem mais chance de receber a bomba do que outro. E essas bombas, elas são lançadas independentemente uma das outras. Não é inteiramente verdade. Uma bomba que se segue imediatamente depois da outra provavelmente está sob o efeito do mesmo tipo de vento, etc. Mas a gente vai assumir que elas estão sendo lançadas de maneira independente uma da outra. E aí, o que a gente descobre é que você poderia imaginar, então, um experimento binomial nesse caso. Você tem, em cada instante, para cada bomba, você verifica se ela caiu ou não caiu dentro do quadradinho. Você tem um número grande de bombas, que a gente, vamos dizer aqui que seja um número nzão grande, a gente nem sabe quanto que é esse número, mas tem um número nzão grande de bombas que estão sendo lançadas. Desse número nzão de bombas que estão sendo lançadas, a chance de você ter um sucesso é a probabilidade de cair naquele quadradinho que você especificou, essa probabilidade é pequena. Então, o que você deveria ter, esse número x que você vai olhar, deveria ser uma binomial, com o número nzão, que é o número de bombas que foram lançadas, e a probabilidade de sucesso, θ, é essa de atingir aquele quadradinho. Pois bem, quando você tem uma binomial com um número n muito grande e um θ muito pequeno, em geral, a distribuição de Poisson, usando o lambda igual a esse n vezes o θ, ela é uma excelente aproximação, a Poisson com esse parâmetro lambda, é uma excelente aproximação para essa binomial. A demonstração disso, de que essa aproximação é boa, está no livro. Então eu vou deixar para vocês lerem lá no livro essa demonstração, não vou fazer ela aqui. E a ideia é que, se eles não têm mira, então, essa probabilidade θ, que é a mesma para todo pequeno quadradinho, ela significa que você tem uma distribuição. Quando você olhar a contagem, se você tiver uma série de quadradinhos, agora, se você está aqui, se você dividir a cidade em n quadradinhos, n aqui, 576 quadradinhos, cada um deles pequenininho, relativamente pequeno, o número que você vai contar em cada um desses quadradinhos deveria ser uma variável de Poisson com um parâmetro lambda, e esse parâmetro lambda é o mesmo qualquer que seja a região em que a gente está. Por quê? Porque os alemães não tinham mira. Se eles tivessem mira, deveria estar mais concentrado em alguma região do que outra. E aí, aí o que foi feito é, empiricamente, foi lá e foi contado o número de bombas que realmente caiu em cada um desses quadradinhos. A área foi dividida nisso, então YI é o número de bombas no quadradinho. Se os alemães não têm mira, a gente vai assumir que essas diversas contagens, os diversos quadradinhos, são realizações de uma mesma Poisson com o mesmo lambda, porque a área dos quadradinhos é a mesma área para todo mundo, e a chance de cair num desses quadradinhos é a mesma. Nenhum desses quadradinhos tem mais chance do que outro, porque os alemães não tinham mira. Então, daí, a gente simplesmente vai calcular as probabilidades, etc., usando o modelo de Poisson. A gente não vai usar os dados aqui. Em seguida, a gente vai calcular a proporção dos quadradinhos em que a gente teve realmente 0 contagens, 1 contagem, 2, etc., usando apenas os dados empíricos. Aí nós vamos comparar a probabilidade teórica dada pela fórmula de Poisson com o que a gente viu de frequência baseado único e exclusivamente nos dados. Se forem similares, isso é sinal de que os dados que a gente está olhando são compatíveis com esse modelo
de que os alemães não têm mira e de que a contagem, a distribuição de Poisson serve como para ajustar esses dados. Não quer dizer que não é uma demonstração matemática de que realmente o mundo é assim, de que é simplesmente uma aproximação boa para a distribuição que esses dados têm. Então, o número total de bombas que caíram em Londres foi 537, e elas se dividiram nesses quadradinhos aqui, nos 576 quadradinhos. Então, se você calcular o número médio de bombas que cairia por quadrado, isso deveria dar quase uma bomba por quadrado em média. Então, agora, eu vou colocar esse chapéuzinho aqui em cima do lambda, porque aquele lambda é um número teórico ligado à distribuição de Poisson, e eu estou aqui simplesmente tentando achar não sei se vocês lembram, na Poisson, a gente viu anteriormente, que se você tem a fórmula, né, da Poisson, das probabilidades, o valor esperado de uma variável Poisson é exatamente esse parâmetro lambda. Esse parâmetro lambda que entra aqui é esse número. Então, se isso aqui é o que você espera numa contagem, o que a gente fez foi calcular aqui quanto que, em média, qual que é o número médio de bombas que caem num quadrado, é quase uma bomba por quadrado, então aquele valor lambda deve ser um valor próximo desse cara lambda chapéu aqui. Então, usando esse lambda chapéu, essa é a única coisa que eu vou usar realmente dos dados aqui nesse momento, eu vou fazer o cálculo, vou chamar de y aí, o número de bombas que caem num dos quadradinhos, e o que eu estou dizendo é que o que eu vou observar nos vários quadradinhos, então, são realizações independentes, identicamente distribuídas, com a distribuição lambda, e esse lambda eu vou assumir que é esse número aqui. Será que isso é verdade? Será que está razoável isso? Bom, vamos ver. Vou colocar aqui quadradinhos com 0 bombas, 1 bomba, 2 bombas, 3 bombas, 4 bombas, etc. Então, aqui, eu estou pegando meus 576 quadradinhos e vendo quantos deles tiveram 0 bombas. Estava vazio de bomba. Então, 229 deles não tinham bomba nenhuma. Isso significa que se você dividir esses 229 pelo total de quadrados, você encontra quase 40% dos quadrados vazios de bomba. 40% não teve bomba nenhuma. Quantos dos 576 quadradinhos tinham exatamente uma bomba? Bom, foi da ordem de 37% deles. Então, 211 sobre 576 dá da ordem de 37% dos meus quadradinhos não teve bomba nenhuma. 16% tiveram exatamente 2 bombas, e assim por diante. Esses números aqui, então, vão dando as proporções. Aqui, a última categoria, 5 ou mais. E do lado de cá, eu tenho aqui agora a probabilidade de uma variável de Poisson. Vou usar a fórmula matemática da Poisson para calcular a probabilidade de uma variável Poisson ser igual a K, e nesse cálculo, que está aqui embaixo, nesse cálculo eu estou usando a fórmula matemática da Poisson, substituindo o lambda, aquele parâmetro que controla a Poisson, pelo número que eu obtive de meus dados, quase uma bomba por meia, né? O número médio de bombas por quadradinho. Então, se você olhar agora, comparar essa coluna, que é uma coluna obtida com a teoria da Poisson, da variável de Poisson, com esses números aqui, que são números baseados única e exclusivamente numa contagem, numa frequência dos dados que a gente tem, são muito parecidos. É praticamente a mesma coisa. Diferença mínima, muito pequena. Está tendo diferença aqui na terceira casa decimal, de um número entre 0 e 1, aqui também, terceira casa decimal, aqui foi na segunda, mas o número já é bastante próximo. Então, a proximidade aqui é muito grande. E essa proximidade levou, então, os ingleses naquela época a ter certeza, ou pelo menos não certeza, desculpe, né, mas ter uma confiança de que os alemães realmente não tinham mira suficiente para identificar alvos específicos dentro da região, dentro da cidade de Londres. Jogavam a bomba, caia onde cair, esperavam que atingisse alvos de interesse militar, e se não atingisse, serviria pelo menos para diminuir o moral da população que estava lá resistindo.
Então, tem uma discussão mais longa sobre isso no livro. Esse é um exemplo famoso, um exemplo bacana, e eu acho que vale a pena dar uma olhada lá. Deixa eu ver um outro exemplo rapidamente. São mais duas distribuições só que eu quero olhar. Uma delas, a distribuição geométrica, ela aparece quando a gente está fazendo uma sequência de ensaios de Bernoulli. Imagine que está jogando uma moeda para cima sucessivamente. Em cada moeda, a probabilidade de sucesso é θ. E o que você está olhando é quantas vezes você teve que jogar a moeda até que o primeiro sucesso aparecesse. Então, no fundo, você está olhando o número de fracassos sucessivos nessa sequência de ensaios. Essa geométrica aparece às vezes diferente, tá? Às vezes é assim, o número de fracassos, o número de fracassos até o primeiro sucesso, depende um pouco. Mas, então, y igual a zero significa que o primeiro ensaio já foi um sucesso, teve 0 fracassos. Então, a probabilidade de você ter 0 fracassos, quer dizer, do primeiro já ser um sucesso, é a probabilidade de sucesso ao lançar a moedinha, θ. O que y igual a 1 significa? É que o primeiro ensaio foi um fracasso e o segundo ensaio foi um sucesso. Como eles são, então é uma sequência de fracasso e sucesso. Como eles são independentes, você tem o produto das probabilidades. Probabilidade de um fracasso vezes a probabilidade do sucesso. Então essa é a probabilidade do y ser 2. E, na verdade, esse número de fracassos não tem limite. Então, a probabilidade do y ser 3 é a chance de você lançar a moeda sucessivamente, ter 3 fracassos sucessivos e o último, e ter, então, finalmente um sucesso. O primeiro sucesso aparece aqui na quarta posição, você teve 3 fracassos. Então, é a chance de ter fracasso, 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 tá? 1 menos θ elevado ao cubo, vezes a probabilidade de sucesso. Então, a fórmula geral, já que esse K aqui não tem um limite básico, né, é essa fórmula que está aqui, 1 menos θ elevado a k vezes θ. Se você fizer uma conta matemática, isso é uma série geométrica, né? Se você fizer uma conta, multiplicar k por essas probabilidades e somar todo mundo, o valor esperado dessa variável y, então às vezes você tem 0, às vezes tem 3, às vezes tem 1, quanto que você espera para essa variável y? É essa fórmula que está aqui, 1 sobre θ. Onde θ é a probabilidade de sucesso em um lançamento. Então, quando θ for um valor próximo de 0, você pode esperar ter que lançar a moeda um número muito grande de vezes. Suponhamos que θ seja 1 sobre 10. Então, o que ele está dizendo aqui é que você pode esperar ter que lançar a moeda, em média, 10 vezes. Às vezes mais de 10, às vezes menos de 10, pode ser até que 0, mas, em média, 10 vezes. Aqui está essa distribuição, então, com dois valores diferentes de θ, θ igual a 0,9 e θ igual a 0,3, com 0,9, então a probabilidade altíssima de você, logo de cara, ter um sucesso, então a chance de você ter 0 fracassos, né, é alta, é exatamente 0,9, e depois, rapidamente, a chance de você ter que lançar a moeda muitas vezes sem ter sucesso, quando a chance de sucesso é 90%, é muito pequena. Não é 0 exatamente, mas daqui para frente já pode ser praticamente desprezível. É tão próxima de 0 que, na prática, isso aqui é como se não existisse. Quando θ é menor, aí você, em média, vai ter que lançar a moeda mais vezes, então as chances de você ter que lançar, de ter 2 fracassos, 3, 4, 5, ela fica mais aparente, né, mais nítida. Uma outra distribuição importante para o caso discreto é a distribuição de Zipf ou Pareto, ela é também chamada distribuição de cauda pesada. Eu, de novo, não vou fazer uma conta muito complicada, aqui tem esse tipo de detalhe que está aqui matemático, eu deixo para você ler nas notas de aula, para quem tiver mais interesse, mas o importante é que essa distribuição X, ela tem valores, os valores possíveis é 1, 2, 3, até N, esse valor de N, ele pode ser um valor finito ou infinito. A probabilidade do X ser igual a K, um desses números aqui, é dado por uma constante, já vou falar da constante, dividido por k elevado a 1 mais alfa, onde esse alfa é maior que 0. Essa constante aqui é simplesmente um número que está lá para garantir que a soma
essa soma aqui, ela dê igual a 1, a soma sobre esses valores aqui, seja o n finito ou infinito, essa soma dê exatamente 1. Então, o que significa essa probabilidade aqui? Vamos, em vez de olhar para isso daqui, então aquela ali é a fórmula bem geral, vamos escolher um valor específico aqui para o alfa. Por exemplo, alfa igual a 1. Então, o que você está dizendo é que a probabilidade do x ser k é igual a c, uma constante, dividido por k ao quadrado. Então, como é que essa probabilidade... A gente já viu, se a probabilidade tiver, por exemplo, os k's possíveis aqui forem infinitos, forem todos os valores positivos, essa probabilidade ela tem que ir diminuindo para zero. Você não pode somar números que não decaem para zero, né? E a soma deles dá igual a 1. Então, como é que ela decai para zero? Ela decai como um polinômio em k, como k ao quadrado. Ela não decai exponencialmente, como caía a distribuição de Poisson, por exemplo. Então, essa distribuição de Zipf ou Pareto é um dos exemplos importantes para essa situação em que essa probabilidade ela decresce de acordo com uma potência de k e ela não decresce com uma rapidez exponencial. Mas e daí? Qual que é o problema? Deixa eu fazer um gráfico aqui de duas Zipf ou Pareto. Aqui devia ser alfa, tá, gente? Tem esse errinho aqui. Aqui eu estou escolhendo, o alfa tem que ser um número estritamente maior que zero. Aqui eu estou escolhendo alfa igual a 1, ou seja, essa situação aqui, k ao quadrado, isso aqui. O outro eu estou escolhendo alfa igual a meio, então fica aqui não 2, mas fica 1,5, k elevado a 1,5. Qual que é a diferença? Bom, aqui a primeira, ela decai muito rápido, parece, né, que está decaindo muito rapidamente aqui, e esses valores são pequenininhos e tal, então esses primeiros aqui são muito altos, né? Já o primeiro aqui é 0,60. Quando você faz o alfa menor, mais em direção a zero, essa concentração de probabilidades aqui nesses valores menores, ela diminui, tá? Ela fica menorzinha aqui. Bom, a Zipf clássica, vou dar um exemplo dela aqui, vou considerar uma situação de K com N finito, a gente pode considerar a Zipf clássica, ela tem um alfa, inclusive, igual a zero, porque com esse N finito aqui, a gente pode fazer isso aqui exatamente igual a zero, e a gente tem as probabilidades, a falta constante aqui, né, ela é proporcional a 1 sobre K, ela decai com o K, exatamente. O que significa isso? Y igual a 1 é 1, y igual a 2 é meio, y igual a 3 é igual a 1/3, etc. O exemplo em que essa distribuição apareceu, e é o exemplo clássico que a gente usa até hoje, é para frequência de palavras. Considera um texto longo numa linguagem qualquer, ou vários textos coletados em um único documento, e algumas palavras aparecem muito pouco, são raramente usadas. Outras aparecem com grande frequência. Está aqui, por exemplo, no português brasileiro, as palavras que são as que mais aparecem. Eu escolhi ao acaso aqui, quer dizer, não tão ao acaso, né, mas escolhi algumas palavras para colocar aqui. Então, do português brasileiro, o de é a palavra que mais apareceu nessa coleção, que eles pegaram uma coleção bastante grande. Então, aqui, eu estou olhando, essa aqui foi a palavra que mais apareceu. A segunda palavra que mais apareceu é a palavra a, o artigo a, né? Depois, o verbo ser, com a palavra ser, não é o verbo ser, não, desculpe, tá? É só a palavra ser. Então, serei é outra palavra. Amor, a palavra amor apareceu 802 vezes. Chuva aparece mais do que amor, tem mais frequência aí, pelo menos nesses textos. Probabilidade, 8.901 vezes. Iterativo, 14.340. Algoritmo, 21 vezes. E aqui está a frequência com que essas palavras que estão aqui, que são as que mais apareceram, a palavra com que a frequência com que elas aparecem. Tá? Aliás, se desculpem, eu falei que amor aparece menos, né? Porque não, é o contrário. Ela apareceu na posição 802 vezes, 802. A palavra chuva apareceu na posição 2087. Então, chuva aparece menos do que amor. Aqui tem a frequência
Aí, como essa frequência aqui, que é o número de vezes que aparece, depende do texto, do tamanho do texto que foi usado, eles, na verdade, padronizaram isso e colocaram a frequência por milhão de palavras. Tá? Então, pegaram a frequência que eles obtiveram lá, dividiram pelo número total de palavras e multiplicaram por 1 milhão. Então, estou falando o seguinte, a cada 1 milhão de palavras, de textos em português, a palavra de ela vai aparecer da ordem de 79 mil vezes, a cada 1 milhão de palavras. A palavra a aparece 48 mil vezes a cada 1 milhão de palavras. A palavra amor, ela aparece 174 vezes a cada 1 milhão de palavras. A palavra probabilidade aparece 12 vezes a cada 1 milhão de palavras. E assim por diante. Então, imagina o seguinte experimento. Você escolhe uma palavra completamente ao acaso do texto, seja Y o posto ou o rank da palavra escolhida ao acaso. Por exemplo, se Y for 1, a palavra escolhida é a mais frequente. Se Y for 2, a palavra que você escolheu ao acaso no texto é a segunda mais frequente. Se a distribuição de zip for um bom modelo, a gente deveria ter essa probabilidade aqui de Y ser igual a K, aproximadamente igual a isso, com K elevado a 1 sobre alfa, onde alfa não deveria ser um valor muito maior do que zero. Zip é essa daqui em que era exatamente zero, tá? O alfa era zero, quer dizer, era K elevado a 1. Aqui é K elevado a 1 mais alfa, eu estou dando um pequeno acréscimo. Então, esse modelo nem sempre vai ser perfeito, aquele de Zipf, né? Então, esse alfa aqui, às vezes, é um pouquinho maior do que 1. Então, se a gente tiver essas duas probabilidades, isso daqui parecido com isso, e esse C aqui depende da constante, número de palavras que tem no dicionário, número de palavras, não, número finito de palavras que tem, essas duas coisas deviam ser próximas. Como é que eu posso checar isso? Eu tomo o logaritmo dos dois lados. Então, quando você tomar o logaritmo dos dois lados, você está dizendo o seguinte, o log dessas probabilidades deveria ser aproximadamente igual a essa, o log dessa razão, fica o log do numerador, menos o log do denominador, 1 mais alfa que está em cima passa multiplicando aqui na frente. Então, olha só, na verdade, o log da probabilidade deveria ser uma constante, vamos chamar essa constante aqui de A. Uma constante, menos uma outra constante, depende desse alfa aqui, mas é uma constante, eu vou chamar isso aqui de B, vezes o log de K. Então, se eu variar o K, eu fizer esse cálculo aqui para diferentes Ks, eu deveria olhar, o log da probabilidade deveria ser aproximadamente uma reta com a variável log K, o log do posto, onde essa daqui seria o intercepto e esse aqui seria a inclinação da reta. Então, a gente sabe que essa probabilidade aqui, a probabilidade do YCK, ela deveria ser aproximadamente igual ao número de vezes que você contou a palavra dividido pelo 1 milhão de vezes, o bloco de 1 milhão de palavras que você tem. Quer dizer, usando aquela tabela que eu encontrei anteriormente, essa tabela aqui, eu posso ver que essa contagem aqui, em 1 milhão de palavras, é aproximadamente a probabilidade de observar a palavra ser em 1 milhão de palavras, escolhendo uma palavra ao acaso, nesse bloco de 1 milhão, vezes 1 milhão. Então, né? A probabilidade deveria ser 4.033 dividido por 1 milhão de palavras. Então, 4.033 é aproximadamente... Então, aqueles números que estão lá, deveriam ser esse número dividido por 1 milhão, tomando o log, isso seria aproximadamente a probabilidade. Estou passando o 1 milhão para o outro lado, o que eu tenho é log de 1 milhão mais o log da probabilidade, deveria ser essa fórmula que está aqui, uma linha reta. Então, aqui, aquelas frequências, aqueles poucos números que eu mostrei para aquelas poucas palavras que eu escolhi, o posto daquelas poucas palavras, e do lado de cá, o gráfico agora na escala log. Então, eu tomei aqui as frequências na escala log, tomei o log do posto, e o que eu deveria observar, se isso daqui tiver sido rápido, depois você olha isso com calma, não tem nada demais, é só uma álgebra bem elementar. O que você deveria observar é uma linha, esses pontos aqui, alinhados mais ou menos como uma linha reta. E, de fato, eles estão aqui, né, se dispõem mais ou menos em linha reta.
E os parâmetros dessa linha são esses daqui. Então, aquele número que a gente viu antes aqui, olha, esse aqui, 1 mais alfa, por que deu? Está dando menor do que 1? Ainda deu menor um pouquinho do que 1. Bom, isso aqui deveria ser, pelo modelo, né, a gente ainda deveria esperar isso daqui um pouquinho maior do que 1. Provavelmente esse é efeito do número ridiculamente pequeno de palavras que eu peguei aqui. Eu deveria ter pegado a coleção inteira para ter feito esse exemplo. Ok, o ZIF é um caso particular dessa distribuição que é chamada de Pareto. Ela é muito comum, aparece o tempo todo em estudos da web. Geralmente porque, isso eu não falei até agora, isso é que vai ficar claro agora, em geral a gente tem na web situações em que você tem uns poucos sites com milhões de páginas e milhões de sites com pouquíssimas páginas lá dentro. Ou uma outra situação, em vez de contar as páginas em cada site, eu vou contar o número de links que o site tem. Então, você tem sites que têm milhões de links, enquanto a maioria dos sites tem poucos links, talvez algumas poucas dezenas de links. Outra situação que aparece na web, você tem milhões de usuários visitando uns poucos sites e dando pouquíssima atenção a milhões de outros sites que tem disponíveis na web. Você tem no Facebook pessoas extremamente populares e outros perfis com pouquíssimos seguidores. Mesma coisa no Twitter. Então, essa distribuição de Pareto ou Power Law, ela serve para esse tipo de situação. E, de novo, ela serve porque ela tem a mesma lei de potência, o mesmo Power Law. Power Law significa lei de potência. E essa lei de potência diz que a probabilidade de você contar alguma coisa, ela decai com esse número K, com essa coisa. Não decai exponencialmente com K, ela decai de maneira polinomial com K. Então, o que acontece, assim, qual que é a implicação disso? A implicação real é que a Pareto e a ZIF, ela dá uma probabilidade finita e, embora pequena, embora ela vá caindo com K, essa probabilidade não decai depressa demais. Isso significa que números K muito grandes, eles têm uma chance razoável de acontecer. Razoável quando comparado com as outras distribuições típicas que a gente usa, binomial, Poisson, geométrica. Nessas distribuições, binomial, Poisson, geométrica, números muito maiores do que a maioria dos números, do que a média dos números, são muito improváveis, quase impossíveis. Já na Pareto, aparece mais facilmente. Então, deixa eu mostrar aqui uma situação. Espera aí, eu vou pular aqui algumas dessas coisas, só para mostrar esse efeito da Pareto. Não mostrei. Que coisa. Eu achei que estava aqui, meu Deus. Eu não fiz isso. Eu acho que está no livro de exercícios, então, em que eu estou pedindo para você gerar a distribuição de Pareto e verificar que aparecem valores, é um dos exercícios da lista, e eu achei que estava aqui no texto, e deveria estar. Essa é mais uma mudança que eu tenho que fazer, então. Então, não vou deixar, então, para você ver isso no exercício. O que vai acontecer é que, com a Pareto, esses números que estão aqui, que são bastante grandes, eles podem aparecer com uma probabilidade razoável. Eles aparecem com frequência. Se você tirar uma amostra de 1000 valores de uma ZIF ou uma Pareto, valores muito grandes podem aparecer com uma probabilidade razoável. E isso nunca acontece com uma Poisson. Infelizmente, não está aqui nas minhas notas, eu não vou ter como achar isso aqui agora.
Ok. Então, gente, isso aqui a gente já devia ter terminado há mais tempo. Eu vou parar por aqui. Tem alguns detalhes a mais de distribuições essas aqui, da Zipf, da Pareto. Eu vou deixar para você ler isso lá no livro. E eu vou entrar logo na parte de variável aleatória contínua, que a gente precisa, que a gente já está um pouco atrasado aqui na matéria. Tem alguma dúvida sobre as coisas que eu comentei até agora? Professor, eu Professor, tenho. pode falar. Pode falar. Obrigado. Eu queria só que você comentasse rapidamente sobre a questão da cauda dessas curvas, porque sempre que a gente está lendo sobre o assunto, aparece muito esse tipo de denominação. O que acontece várias vezes é que o miolo das distribuições, a gente precisa aprender um pouco mais de distribuições para a gente ver isso. Existe aqui, inclusive o último slide, e é um material que está lá no livro também, aqui no finalzinho, comparação entre as distribuições, é exatamente a comparação sobre o que está acontecendo na cauda dessas distribuições. Opa! E, em geral, o que acontece é a rapidez com que elas caem para esses valores mais altos. Deixa eu voltar aqui no... É isso daqui, tá vendo? A diferença está no comportamento na cauda, a diferença mais relevante entre essas diversas distribuições. Eu vou falar muito rapidamente, porque eu acho que isso é um detalhe a mais que muita gente talvez não entenda, né? Numa primeira abordagem, numa primeira contato com as variáveis discretas. É um detalhe importante, mas eu acho que sutil. Então, voltando aqui. O que acontece é, vamos pegar uma distribuição como a Pareto, a Zipf, com um alfa igual a meio. Então, aqui as probabilidades das distribuições. Olhando para esse gráfico aqui, isso não parece muito diferente de um gráfico de uma Poisson aqui com um lambda pequeno. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Está aqui um lambda não muito grande, lambda igual a 0,1, está caindo desse jeito. Lambda igual a 0,6, está caindo assim, mas aqui, ó, aqui já é zero, a gente já não consegue mais, a gente já nem consegue mais enxergar direito aqui o que está acontecendo. Com um lambda um pouco maior, o valor médio não é exatamente zero, mas ele vem caindo aqui para a direção a zero. Mesmo com um lambda grande, 50, então em média, você está esperando uma Poisson com contagem 50, não vai ter valores muito menores do que 50, mas também não tem valores muito maiores do que 50. Mas, olha, considera um gráfico como esse daqui, uma Poisson dessa aqui ou assim. Qual que é a diferença entre isso e essa daqui, essa tal Pareto lá na frente que a gente está vendo? Ou a geométrica, está aqui a geométrica caindo assim, tudo está indo em direção a zero. E essa daqui? Visualmente, a gente não consegue ver diferença, não. Visualmente não tem. E, no entanto, isso tem uma diferença grande. Esse exercício que vocês vão fazer da vista agora, próximo, vai ser importante para você sentir isso. Devia estar aqui no material. Aliás, deixa eu fazer o seguinte. Eu acho que é tão importante que deixa eu dar um jeito de achar isso aqui. Eu coloquei agora o material, o livro lá com as soluções, e que vão ter geração de algumas variáveis. Aqui está os códigos para você gerar o alfa. Eu não sei se eu pus os gráficos aqui, eu peço para você fazer. Não, eu não fiz, eu não vou fazer isso aqui agora, não. Não está aqui. Tem aqui tem uns... Se você simula aqui
por Monte Carlo, alguns valores IPF, para perceber isso que vai acontecer, de que alguns valores, eles ficam muito... Você repete a geração algumas vezes, você vai observar esse efeito de que, embora a maioria dos valores ficam no intervalo limitado, valores extremamente grandes, relativamente aos demais, são gerados com facilidade. Isso vai aparecer num exercício que você vai fazer com o Pareto aqui embaixo também, em algum lugar aqui para baixo. Tá aqui, 1000 valores de um Pareto. Aliás, o código está aqui tão fácil, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Essa aqui é uma distribuição de Pareto, e eu estou colocando um alfa igual a 1, então seria x ao quadrado aqui, tá? E essa Pareto, ela aparece também de maneira contínua. Isso aqui, de novo, é a maneira de gerar uma distribuição de Pareto, e a gente vai ter aí, então, umas aulas de Monte Carlo para a gente ver por que isso gera realmente o Pareto, mas tá aqui, eu estou gerando 1000 valores de uma Pareto, e aqui está o histograma. Ele está puxando até 8.000, 10.000. Olha só, as probabilidades aqui, Pareto com alfa igual a 1. Alfa igual a 1, tá? Então, o gráfico dessa distribuição é essa daqui, ó. Alfa igual a 1. É essa daqui. Esse gráfico aqui, com essa distribuição que eu estou usando para gerar esses valores que você está vendo aqui agora. Então, o que tem nesses valores? Bom, então aqui, olha, parece que tem uma barra enorme aqui, né? Eu estou gerando, quantos números? 1000 números só. Estou gerando 1000 valores independentes de uma Pareto. Tem quase 1000 números aqui, parece que é 800, aqui deve ser 1000 praticamente, né? Mas o eixo horizontal está sendo puxado até 10.000. Por quê? Deixa eu dar um zoom aqui. Cadê o gráfico aqui? Não estava aqui. Eu nem estou lembrando. Como é que faz mesmo para ciclar entre as janelas no Mac? Meu Deus, eu não lembro. Ah, aqui apareceu. Nome? Que zoom. Que porcaria de zoom. Então, olha só, ele gerou 1000 valores, mas praticamente não dá para ver, mas tem uma barrinha ridiculamente pequena aqui, e tem uma outra barrinha por aqui, mas aqui fica melhor para a gente ver. Eu coloquei aqui um índice, os 1000 números sucessivos que eu gerei, e do lado de cá o valor propriamente usado para gerar. Você vê, a imensa maioria está tão... Aqui é 2.000, aqui é 8.000, 10.000. Então, a imensa maioria está muito próxima de zero dentro dessa escala aqui. Não é zero, não. É próximo de zero. Mas a grande maioria dos valores, na verdade, está muito acima. Alguns valores absurdamente altos, eles aparecem quando você gera 1000 números. Então, eu tenho aqui um cara que tem uma contagem de quase 10.000 coisas geradas nessa porção. Embora a imensa maioria das pessoas esteja próxima aqui de... Não passa de 10, provavelmente. Vamos ver aqui quantos passaram de 10. Dos 1000 valores que eu gerei, apenas 97 passaram de 10. Vamos ver quantos passaram de 20. 43. Quantos passaram de 50? 17. Então, a coisa vai caindo, mas muito devagar. Então, tem 13 valores acima de 100. Mas, olha, os outros valores, vamos ver aqui quantos estão abaixo de 5. Então, teve valores acima de 100, teve um valor que é quase 10.000. Mas
dos 1.000 valores, 80% das pessoas têm um valor menor que 5. Entre 0 e 5, entre 1 e 5. Então, são valores extremamente... Assim, a imensa maioria das pessoas aqui, ou dos números, tem números muito pequenos e algumas poucas pessoas têm números absurdamente grandes. Por que isso aparece? Porque a cauda daquela distribuição, quer dizer, à medida que o K vai aumentando, ela vai caindo lentamente. O que é lentamente? Você não está vendo visualmente, você não consegue ver essa lenta queda. Aparentemente, é uma queda tão rápida quanto a queda exponencial. Mas quando você faz a conta matemática, você vê que não é assim. Como que é a conta matemática? É essa parte aqui que eu estava pulando. Quando você compara a chance da Poisson ser igual a, por exemplo, 10 comparado com 9. Tá? Quanto que é, né? Colocando a probabilidade de você ter uma contagem Poisson igual a K com o próximo valor. Então, como esse número daqui de baixo é menor do que o de cima, esse número aqui é um número entre 0 e 1, porque a probabilidade vai caindo. Então, eu estou olhando aqui à medida que o K aumenta. Então, ele realmente vai caindo. Isso daqui vai caindo e cai com lambda sobre K mais 1. Então, quer dizer, essa probabilidade aqui de cima, à medida que eu estou avançando no eixo horizontal, a probabilidade dele ser K mais 1, relativamente imediatamente anterior, ela cai com K mais 1. Ok, deixa eu pular agora direto aqui para Pareto. O que acontece no caso da Pareto? Ela é uma probabilidade menor que 1. É um número, essa razão aqui, ela é menor que 1. Mas à medida que o K aumenta, ela na verdade converge para 1. Então é como se para valores muito grandes a probabilidade é pequena, vai ficando cada vez menor, mas para valores muito grandes, quando você passa de 1 para o seguinte, é praticamente a mesma coisa, as duas probabilidades. Ambas muito pequenas, mas caindo muito lentamente. Enquanto que na Poisson, essa queda é bem mais abrupta. Quanto maior o K, maior fica a diferença entre esses dois valores que estão aqui. Então, esse é um aspecto mais sutil, mas é importante, se você estiver estudando essas coisas, realmente ilumina e explica por que você observa. Em fenômenos como a web, por exemplo, são distribuições como a Pareto que vão estar operando, e não distribuições como a Poisson. Porque a Poisson, a geométrica, ela daria, na verdade, sempre contagens ou coisas observadas muito próximas da média, próximas demais da média, para justificarem os valores absurdamente mais altos, em escalas completamente diferentes que a gente costuma observar em fenômenos, por exemplo, de redes sociais. Ok. Mas parece que alguém mais tinha outra pergunta. Professor, queria só saber se a matéria da prova vai até a aula de quinta? Vai até a aula de quinta. Beleza. Então, vamos lá. Variáveis aleatórias contínuas. A gente falando nisso, a prova, então, o que eu vou fazer no sábado, não vai ser só o horário da aula, vai ter, já me falaram aqui, pode ter problemas de instabilidade de rede, etc. Então, eu vou deixar a prova em aberto lá, a partir de 9 da manhã, até o final do dia, até lá pelas 5, 6 horas da tarde. Você faz o upload lá das suas questões, então, pelo Moodle. Tá esperando que o Moodle funcione, né? Que não tenha problema durante o dia. Vamos ver. Professor, mas como que vai ser o esquema? A gente pode fazer no caderno e tirar foto e colocar no Moodle? Aí, se eu não conseguir enxergar, se a sua foto ficar de péssima qualidade, como às vezes me mandam, a sua nota vai ser também de... Não, fala isso não. Foto, tá? A nota tem a mesma qualidade da foto. Então, gente, eu estou falando sério, várias pessoas às vezes tiram, a pessoa tira rápido, assim, nem olha direito e só faz o upload, e depois eu simplesmente não consigo ler, porque está completamente escuro. Então, dá uma checada. Ô, Renato, na última aula você tinha comentado de uma outra lista que você ia postar e... Devia ter, eu esqueci, já está pronto lá do Naive Base, sai hoje, tá, Bruno? Hoje ainda. Tá ok, obrigado. No início da tarde. Mas lembre sempre, hein, se tiver com falta de exercícios, não se acanhe, tá lá o livro já.
Não precisa esperar eu determinar os exercícios, não. Escolha alguns, vai lendo, porque os exercícios são sempre tentativas de expandir o material que está aqui, sabe? Então, vale a pena, pelo menos, ler os exercícios. Hein? Como vários têm solução, principalmente nessa parte mais inicial. Ok, nós vamos falar agora sobre variáveis aleatórias contínuas, e ela tem assim, tem um paradoxo do contínuo, né, que eu falei algumas vezes, quando a gente estava falando de espaços amostrais contínuos. É a mesma situação que aparece aqui. Quando a gente tem agora uma variável, os valores possíveis dela, em vez de serem números discretos, eles formarem um intervalo da reta, um intervalo qualquer AB, da reta real, a gente tem uma situação paradoxal, sempre, em todas essas situações. É que, vamos imaginar que x é qualquer número específico dentro desse intervalo de valores possíveis. Escolher um número aqui, que seria um desses números do intervalo. A chance da variável contínua ser esse valor que você escolheu é zero. Isso vale para qualquer valor específico dentro do AB. E, no entanto, a variável está dentro do intervalo AB com probabilidade 1. Então, algum número do intervalo AB, ele é escolhido, com certeza. Com probabilidade 1, alguém do AB é escolhido. Mas nenhum ponto do intervalo AB tem chance de acontecer, de certa maneira. A probabilidade do x ser aquele número é zero. Então, isso é uma situação paradoxal, assim, como é que isso é possível, né? Eu tentei falar isso lá atrás, na verdade é um paradoxo que aparece também, não é um problema de probabilidade, é sempre da tentativa da gente modelar com a reta real fenômenos do mundo físico. Em física, isso aparece também, então, com o exemplo lá da densidade de massa de uma barra, está lá no capítulo 3 do livro, para quem quiser dar uma olhada. Então, como é que a gente sai dessa situação paradoxal e trabalha com variáveis que são contínuas? E a resposta está na função densidade de probabilidade. A ideia é a gente atribuir probabilidades não a pontos específicos dentro do intervalo contínuo, mas a gente atribui probabilidade a subintervalos do intervalo contínuo. Então, a gente trabalha com uma função matemática que é positiva, definida na reta inteira, de maneira que debaixo da reta ela tem uma área total igual a 1, e qualquer função que tenha essa propriedade representa a densidade de alguma variável aleatória. A gente vai ver alguns exemplos famosos de algumas densidades que são tão usadas que deram nome a algumas variáveis. A distribuição normal, a distribuição gama, a beta, são fórmulas específicas para essa f aqui. Mas, em princípio, qualquer função com essas características é a densidade de probabilidade de uma variável. Então, f de x ela é chamada de função densidade de probabilidade, numa certa região, se ela atender esses requisitos. Ela tem que ser maior ou igual a zero para todo ponto no intervalo, e a área total debaixo dessa curva tem que ser 1. Aqui estão alguns exemplos de possíveis shapes para essa f de x. Então, a f de x, lembra, como a área total é 1, ela não pode ir, por exemplo, se você estiver pegando um intervalo que é a reta inteira, vai até mais infinito, essa linha que está aqui, ela tem que diminuir em direção a zero. Porque se ela ficar acima de um certo valor por um período infinito, né, por um intervalo infinito, a área total debaixo dela vai ser infinita também. Como a área total é 1, é limitada, necessariamente você tem duas situações. Ou a densidade está completamente concentrada num intervalozinho, aqui de 3 até 9, ela vale 0 aqui, nesses outros fora desse intervalo, e vale 1 aqui, aí ela pode ficar constante aqui dentro, ou então ela pode mudar dentro do intervalo, mas mudar de maneira completamente arbitrária dentro desse intervalo. Mas se ela estiver assumindo valores na reta inteira, necessariamente isso aqui tem que diminuir para zero nas beiradas, nas caudas, né? A rapidez com que ele vai diminuir para zero nas caudas vai ser uma coisa importante. Mas o fato é que ela tem que diminuir. De alguma maneira, ela tem que ir embora para zero nas caudas. A menos que ela esteja
totalmente concentrada dentro de um intervalo. Quando ela está totalmente concentrada dentro do intervalo, ou se ela está sobre a cauda inteira, você tem várias formas diferentes. A distribuição ela pode estar bastante assimétrica, ela pode estar, em inglês é skewed, né? Mas a gente fala que é assimétrica para a esquerda ou para a direita, em vez de estar centrada, bonitinha, em torno do ponto de máximo, ela fica enviesada aqui, virando para um lado ou para o outro. E você tem situações até que ela é completamente, tem um pico em alguma posição. A gente vai ver alguns exemplos disso com dados. Aliás, a densidade, ela pode ser, eu deixei aqui no... a densidade, ela pode inclusive ser, ter uma forma que a gente fala que é multimodal, né? Moda é esse ponto de máximo da densidade. Algumas vezes a densidade, então, ela tem um formato que não é só um pico num lugar, como esses desenhos que eu fiz anteriormente. Ela tem um pico, mais de um pico em algum lugar. A densidade, então, é bastante arbitrária. Tá? Mas como é que a gente acha essa densidade? Como é que a gente conecta isso com dados reais? Então, a densidade... A conexão é que ela, a olhar para a curva f de x, ela fornece uma maneira visual da gente calcular probabilidades. Porque a probabilidade da variável ter o seu valor x dentro do intervalo CD, um intervalo qualquer, é a integral dessa f de x dentro desse intervalozinho CD. O que significa que essa probabilidade ela é vista como a área sobre a curva f de x. Então está aqui. Se a densidade for essa curva azul, essa área que está aqui indica a probabilidade da variável contínua x cair entre os pontos 40 e 60. Lembra que a área total é igual a 1, que é a probabilidade total. Então, você está distribuindo essa probabilidade total de 100% ou de 1 debaixo dessa curva. Áreas debaixo da curva indicam probabilidades. Então, aumenta a área, aumenta a chance de você ter um valor de x que vem desse intervalo que está aqui, entre 40 e 60. E como é que a gente acha essa densidade? Então tá, teoricamente é isso daqui, a curva é qualquer, mas poxa, qual que é a conexão com dados estatísticos? O que a gente faz para identificar uma densidade no mundo real é o seguinte, você tem uma amostra de instâncias de uma variável. É uma das nossas colunas no nosso dataset. As linhas são os itens, os diferentes itens, a coluna a variável. Então, a gente mediu essa variável contínua nas n instâncias. Eu tenho, então, cópias, valores independentes, identicamente distribuídos dessa variável aleatória. Variável, vamos para o exemplo mais clássico idiota aqui, que é a altura de indivíduos. Então, a altura é um número contínuo, é uma faixa de valores. Como é que eu acho a densidade de probabilidade da altura, da variável aleatória, que mede a altura de um indivíduo escolhido ao acaso? Bom, pega um bando de indivíduos do seu grupo de interesse, alunos da UFMG, pega lá 1000 desses indivíduos e faz um histograma desses indivíduos. A gente já viu o histograma na parte lá de gráficos, né, inicialmente, não vou repetir aqui, e a ideia é normaliza o histograma. Quer dizer, depois de dividir aqui nos intervalos, contar o número de indivíduos da sua amostra que caem em cada um desses intervalos, agora a gente vem e normaliza o histograma. Faz a área total dos retângulos ser igual a 1. Então, isso é fácil. Se a altura do retângulo é a frequência na classe, você divide a altura dos retângulos por n, que é o número de dados que você tem na amostra, vezes o delta, onde delta é o comprimento da classe. Esse intervalo aqui, esse tamanhozinho. Então, na hora, a área total agora, então o que você vai fazer é pegar essa altura aqui e dividir por n delta. Dividir por n delta. Como os deltas aqui são os mesmos, é o mesmo tamanho, você está dividindo todo mundo aqui por uma mesma quantidade, que é essa quantidade n delta aqui. Qual que é a área total do novo histograma, onde as alturas não são só a frequência agora, a contagem do número de pontos que caem na classe, mas é isso dividido por n delta.
Isso vai dar, então, se você tem aqui a frequência absoluta, o histograma é esse. Se você divide por um valor que é o meu valor n delta, você vai ter a mesma cara. É só essa escala aqui que vai mudar. Ela vai ficar agora diferente, porque a área total agora da soma dos retângulos vai ser igual a 1. E aqui não era igual a 1, a soma das áreas aqui dava um número associado com o número, o tamanho da sua amostra. Então, isso aqui é o histograma normalizado. É simplesmente a mesma coisa do histograma normal, só que dividindo por uma constante para que a área total fique igual a 1. E a densidade? A densidade é mais ou menos o que a gente vê aqui. Se você tem um histograma normalizado, está aqui o histograma normal, está aqui o histograma normalizado. Essa curva que você enxerga ao ver um histograma, que você idealiza na sua mente, essa é a densidade de probabilidade dessa variável aleatória. Por quê? Bom, vamos ver por que um histograma e a densidade são similares. Eu vou olhar aqui duas maneiras de medir. A gente já sabe que, se você quiser calcular a probabilidade, se essa daqui é a densidade de probabilidade, eu vou olhar a probabilidade de você tirar uma variável que tem valores entre mais ou menos 4,5, dentro desse intervalozinho aqui. Isso é a área de baixo da curva, ou seja, essa área que está mostrada aqui. Do lado de cá, eu estou fazendo um histograma. Na hora que eu chego nessa barra, eu levanto uma barra aqui, cuja altura pode ser ultrapassar, né, a curva, ou podia até ter ficado abaixo aqui, isso vai variar, porque depende da amostra que eu tenho, mas é uma barrinha que não é igual a essa probabilidade. Ok, uma outra barra aqui que aparece em função dos meus dados. Qual que é a conexão que eu tenho dessa barra e dessa área que está aqui? Bom, o histograma normalizado dá a dica de qual que é a densidade, por quê? Qual que é a probabilidade de cair num intervalo pequeno, centrado numa posição y0 e de comprimento delta? A gente sabe que a probabilidade é essa área que está aqui. Então, a probabilidade está aqui embaixo, né, na última linha. A probabilidade é a integral. A integral da função densidade, a função densidade que eu estou chamando de f estrela, aqui para f estrela, integrando ela. Se esse intervalo for bem pequenininho, eu posso aproximar essa probabilidade por o cálculo da densidade no ponto central vezes o comprimento do intervalo. O comprimento total do intervalo, que é delta. Então, aqui eu estou dizendo, eu estou chamando delta 2 para cá, delta 2 para lá. Essa área que está aqui, ela seria grosseiramente o valor da densidade no ponto central, nesse ponto central, vezes essa área delta, principalmente se o intervalo for pequenininho. Ok, então a probabilidade é aproximadamente isso daqui. Mas tem outra maneira da gente ter uma ideia aproximada da probabilidade. Como é que eu posso ter uma ideia aproximada? Bom, se eu tiver uma amostra grande de dados, eu conto quantos, esse símbolo aqui é contagem, né? Quantos dos meus dados, dos meus y, caíram dentro do intervalo e divido pelo tamanho da minha amostra. Ou seja, calculo a proporção de elementos da minha amostra que estão aqui dentro. Então, esse valor não deveria ser um valor muito diferente desse outro valor que está aqui à direita. Então, igualando um e outro, agora, igualando um e outro, o que eu tenho é que o valor, a densidade no ponto y0, esse é um número que eu não sei quanto que é, mas o valor da densidade no ponto central da classe do meu histograma deveria ser igual a essa proporção dividido por n delta, esse número, essa contagem dividido por n delta. Mas isso é exatamente a altura do meu histograma normalizado. É a contagem dividido por n delta. Então, o que eu estou dizendo é que, quando você tem um histograma normalizado, como aqui, quando você olhar para o ponto central aqui, a altura desse histograma, nesse ponto central, deveria ser igual ou próximo, igual não, né? Mas próximo do valor da função densidade nesse mesmo ponto central da classe. Ou seja, se você fizer bolinhas aqui nos pontos centrais da classe, a altura do histograma é muito parecida com a altura. E aí, se essas duas coisas são parecidas, você pode sair interpolando esses pontos sucessivos
para encontrar visualmente a ideia da densidade de probabilidade. Está aqui um exemplo. Está aqui o histograma normalizado. Você não consegue enxergar essa curva se você tiver só o histograma normalizado, mas você pode mentalmente conseguir ter alguma ideia de que essa é a densidade que deve estar por trás. Aqui a amostra foi pequena, não foi muito grande. Se você tiver amostras maiores, essa associação entre os dois aparece mais claramente. Devia ter aqui mais dados, mas aqui eu vou mostrar, por exemplo, uma situação em que você teve um monte de dados, fez o seu histograma e agora está vendo, inclusive, que a sua densidade ela nem é uma densidade como essas que eu desenhei, com uma moda apenas, com só um ponto de máximo. Ela parece ter 2 pontos, concentrado em 2 regiões aqui, e não uma só. Outros histogramas mostram valores concentrados em uma região só, mas claramente uma coisa meio assimétrica aqui. Valores aqui para o lado direito, os dados se espicham mais aqui nessa direção, chegam até alguns valores bem altos aqui em cima, e aqui embaixo parece que estão limitados, ela desce rapidamente, ela cai rapidamente em direção a zero nessa outra direção. Olhando também alguns gráficos, a gente consegue visualizar que algumas densidades não são muito boas para certos tipos de dados. Então está aqui uma situação em que provavelmente se você tentar modelar esses dados com uma densidade como essa que está vermelha aqui, ela não é uma boa modelagem. Do mesmo jeito, se você tentar uma distribuição, uma curva muito bonitinha, centrada aqui nesse máximo, e de maneira igual, caindo de maneira simétrica em torno desse ponto de máximo, que é a distribuição gaussiana, né, ela não vai ser um bom modelo para esse tipo de dado. Então, olhar para o histograma mostra para a gente a forma, o shape, né, que essa densidade de probabilidade deve ter. Algumas das distribuições contínuas mais famosas são a distribuição uniforme. A distribuição uniforme tem uma densidade toda concentrada em... A uniforme mais famosa é a uniforme no intervalo 0,1. Essa distribuição é fundamental para a simulação Monte Carlo, geração de números no computador, números aleatórios. A gente vai ver isso mais na frente. Todos os números aleatórios de todas as distribuições possíveis e existentes, eles são gerados a partir dessa distribuição aqui. Você começa gerando um dado dessa distribuição e aí transforma esse cara para ele ter a distribuição que te interessa. Então, isso a gente vê mais na frente. A cara da densidade dessa distribuição é uma função uniforme no intervalo de valores possíveis. Então, ela é zero fora desse intervalo e aqui dentro do intervalo ela é constante igual a 1. Se você pegar um intervalozinho CD aqui dentro, do intervalo 0,1, a probabilidade desse CD, se tiver todo ele, tanto o C quanto o D, dentro do 0,1, né, vai ser o valor dessa função dentro do intervalo CD. Então, é o comprimento desse intervalo CD, porque a função f de x é igual a 1, então a integral disso, nessa região, é simplesmente o comprimento desse intervalo. A uniforme não precisa ser entre 0 e 1, pode estar num intervalo diferente, de 1 a 3, mas aí a área debaixo da curva tem que ser igual a 1. Então, se você espichou o intervalo aqui em cima, aqui embaixo, você tem que diminuir a altura para que a área total continue igual a 1, se você aumentou a base. Mas é a mesma coisa. A densidade ela passa a ter agora um valor, por exemplo, constante igual a meio, fora do intervalo 1, 3. É uma distribuição uniforme de maneira geral, mas isso aqui é bem básico, pular isso. A distribuição exponencial, ela, como o nome está dizendo, a densidade, ela tem um decaimento exponencial, os valores possíveis aqui são só valores positivos, e o exemplo mais típico de aparição dessa distribuição exponencial é quando o número aleatório contínuo que a gente está olhando é o tempo de espera até alguma coisa acontecer. É o tempo de espera entre uma chamada, o tempo de espera até o primeiro comentário depois que um vídeo de YouTube é colocado, é o tempo de espera até um vídeo virar meme na internet. Se ele nunca virar, bom, aí o X vai ter que ser infinito.
A distribuição exponencial, ela depende, como no caso da Poisson, depende de um parâmetro, um número lambda que controla completamente a cara da densidade. Então, dependendo do valor de lambda, a distribuição ela é mais achatada, ela se espalha mais no eixo positivo. Se o lambda é um valor muito grande, ela fica mais concentrada perto do zero. Né? Algumas probabilidades que você pode calcular com a exponencial vai exigir integral. Se você tem um intervalo AB, então, se a densidade é exponencial, a probabilidade de um valor x cair dentro do intervalo AB, ele vai ser dado pela integral de A até B da função densidade de probabilidade, que aí, cálculo 1, né, o cálculo dessa integral dá isso daqui. E se você pode calcular qual que é a probabilidade do x ser maior, escolhe um ponto x qualquer aqui dentro do intervalo, um ponto específico. Qual que é a chance de você ter um tempo de espera maior do que esse x? X é o tempo de vida de um paciente após diagnóstico de câncer. Qual que é a chance do sujeito viver mais do que x? X, por exemplo, se for 1 ano, se xzinho aqui for 1 ano, qual que é a chance do tempo de espera ser maior do que 1 ano, de viver mais do que 1 ano? É essa integral, e isso daqui dá E elevado a menos lambda x. Então, o parâmetro lambda é um parâmetro importante que controla essa densidade. Quando que uma variável é exponencial x? Está aqui, se a variável aleatória ela tem valores na semi-reta, né, de 0 a mais infinito, não tem um valor típico final, não tem um valor claramente definido para ser o valor máximo, talvez a distribuição exponencial sirva para modelar. A variável vai ser uma exponencial se ela tiver essa densidade, ou se a probabilidade de ser um valor x maior do que um x qualquer for essa expressão que está aqui. E como é que ela pode aparecer? Está aqui um exemplo que também está no livro explicado de maneira mais detalhada, mas aqui tentando passar rapidamente por isso. Imagina uma situação física em que a gente fala o seguinte: você tem um modelo para penetração de uma partícula num material metálico. Pode ser alguém dando um tiro aqui nessa parede, ou pode ser uma partícula atômica penetrando uma placa de metal. E aí você está olhando até onde ela vai. Isso é uma variável contínua, que é o grau de penetração da partícula nesse material. Depende, por exemplo, do material, né, da constituição, depende da partícula, da velocidade com que ela atinge aqui, da capacidade dela de penetrar esse material, etc. Mas vamos fazer um exemplo, uma coisa um pouco mais simples. Vamos dividir essa placa aqui, que em princípio de comprimento de tamanho infinito, vamos dividir ela em pequenas plaquinhas de comprimento ΔX. Eu vou fazer um modelo matemático simples para essa. Talvez não seja um bom modelo, talvez seja errado, mas é um modelo. E a distribuição exponencial vai aparecer no final. Vou imaginar, então, que o metal, a placa aqui longa, esse bloco aqui, ele é constituído de placas finas, cada uma delas com a mesma espessura ΔX, e eu vou ficar olhando se a partícula passa através da placa N. Eu vou imaginar que ela tem uma probabilidade ρΔx de ser absorvida na placa N mais 1, de não passar da placa N mais 1. E 1 menos essa probabilidade de atravessar essa placa. O que é esse ρ? Esse ρ é uma coisa que depende da característica do material que a gente está olhando, depende da velocidade com que a partícula foi lançada em direção ao bloco. E o ΔX também, quer dizer, quanto maior o ΔX, quanto maior esse comprimento, mais fácil é a partícula ficar absorvida ali. Se eu colocar um valor muito grande aqui para esse ΔX, se essas placas aqui forem enormes, ele atravessa muito poucas dessas placas muito grossas, né? Então, a minha ideia é pegar placas que são fininhas, bem pequenininhas, mas a probabilidade de ser absorvido depende, então, desse ΔX. Quanto maior o ΔX, maior a probabilidade de ser absorvido. Ok. Vou imaginar agora um modelo que, para situações de física atômica, parece que faz certo sentido
e de que é a seguinte: essas partículas, elas não perdem a capacidade de atravessar as placas à medida que elas vão sendo atravessadas. Ou seja, eu vou, para essa primeira placa aqui, eu vou jogar uma moedinha para cima para decidir se ela atravessa ou não. Qual que é a probabilidade dela ter sucesso? Aliás, o sucesso aqui vai ser absorvida. Qual que é a probabilidade de sucesso? É isso daqui, essa coisa. Qual que é a probabilidade de fracasso? Quer dizer, de atravessar? É isso aqui. Ok. E quando ela chegar na segunda placa? Bom, aqui está o modelo, tá? O modelo agora vai dizer o seguinte: a probabilidade vai permanecer a mesma. Ela não vai perder potência, ela não vai perder energia que ela tinha ao atravessar essa primeira placa aqui. A energia cinética dela vai continuar a mesma, então ela vai ter capacidade de atravessar isso do mesmo modo que ela tinha no início aqui. Ou seja, a probabilidade vai continuar sendo essa daqui. Se você não gostou dessa probabilidade, não tem problema não, gente. A gente pode mudar isso, você pode depois fazer, ou bolar um exercício para você mudar essa... O que acontece se você trocar isso aqui? Essa hipótese que a gente está fazendo. Isso lembra o Milor Fernandes, que falava assim, olha, eu tenho... Ah, não, era o Groucho Marx, né? Eu tenho meus princípios morais, eu tenho eles e eles são firmes, bem sólidos e tudo. Agora, se você não gostar muito deles, eu tenho outros também, eu posso usar, não tem... Então, se você não gostou muito dessa hipótese, a gente pode trocar ela. Mas, supondo essa hipótese de que a partícula não perde energia cinética aqui, na medida que ela vai atravessando, que essa probabilidade continua assim, é como se a gente estivesse jogando uma moeda sucessivamente até obter o primeiro fracasso. Nós encontramos essa distribuição, era geométrica. Então, a probabilidade dela penetrar pelo menos K-placas significa ela não ser absorvida nas primeiras K-placas. Isso significa ela ter K-sucessos sucessivos. Aqui o sucesso agora está sendo atravessar a placa, tá, gente? Eu acho que eu falei o contrário ali antes. Então, a probabilidade é de ter K-sucessos sucessivos, de atravessar pelo menos K-placas, e aí essa daqui é a probabilidade de atravessar, e eu estou imaginando que elas estão sendo independentes, é como jogar uma moedinha para cima, daí isso daqui é elevado a K, que é o número de sucessos sucessivos. Então, penetrar K-placas ou mais é isso daqui. Vamos supor que X é certa profundidade fixa no material, um número real. E agora eu quero perguntar o seguinte, qual que é a probabilidade de penetrar mais do que essa profundidade aqui na placa? Divide o intervalo 0x em muitos pequenos comprimentos, intervalos de comprimento ΔX. De maneira que o x que você tem, como você dividiu em plaquinhas muito fininhas, esse número K aqui é enorme, bem grande, porque essas placas são muito fininhas. E agora, passa o ΔX para o lado de cá, de maneira que K é igual a x dividido por delta, que isso aqui é o número de placas que você tem. Portanto, penetrar mais do que x seria aproximadamente, nessa aproximação discreta aqui, dividir o bloco em fatias fininhas, né, em plaquinhas bem fininhas, é a mesma coisa que penetrar mais do que essas K-placas. Essas K-placas aqui, esse número K depende do tamanho do delta, que do tamanho das placas. E aí a gente tem a fórmula aqui em cima, é isso. Então, vou substituir aqui agora, aonde tem K, aqui, que é o número de placas, por X ΔX. Aí, põe o X aqui para fora, essa é a mesma coisa. E aí tem uma fórmula, talvez vocês não lembrem, mas lá em cálculo, você mostra que quando você faz esse ΔX ir para zero, lembra que X é uma profundidade fixa no material, mas o ΔX, que é o comprimento da placa, eu faço ele agora ir em direção a zero, e esse resultado, essa conta aqui dá, é elevado a esse ρ que está aqui, é elevado a menos ρ. Elevado a x, é elevado a menos ρx. Ou seja, x é a profundidade penetrada. Qual que é a probabilidade de você penetrar mais do que uma certa profundidade x? X igual a, sei lá, 3 centímetros. É elevado a menos 3ρ.
Então, se x tem uma distribuição exponencial com o parâmetro ρ, então a probabilidade dele ser maior que x é isso daqui. Nenhuma outra variável aleatória contínua tem essa função aqui igual a isso daqui, exceto a distribuição exponencial. Ela é a única cuja função, essa função aqui, que a gente chama de função de sobrevivência, ela é igual a esse decaimento exponencial. Então, se esse modelo aqui for verdadeiro, se essas hipóteses aqui forem razoáveis, o que você espera observar, se você mandar várias partículas aqui penetrando o material, sempre o material nas mesmas condições, o que você espera é que, quando você coletar a penetração que teve, vão ser números sempre muito diferentes e contínuos, mas na hora que você fizer um histograma dessas muitas partículas que penetraram, a forma dela vai ser a forma da densidade exponencial, que é aquela que a gente viu, essa daqui, uma dessas aqui. Qual delas que vai aparecer? Bom, aí vai depender do lambda, que por sua vez depende do material que você tem, do material e da velocidade com que você está jogando, da energia cinética que você está aplicando nas partículas. Vamos terminar agora falando da última distribuição contínua, a normal ou gaussiana. Todos isso aqui são exemplos de distribuições contínuas, gente, que aparecem com frequência em várias modelagens que a gente faz. A densidade gaussiana, ou normal, os valores possíveis da variável é a reta inteira, de menos infinito a mais infinito. Como a gente viu antes, como a área total debaixo da curva tem que ser 1, ela não pode ficar colocando valores muito grandes na reta inteira. Então, tem uma hora que essa densidade aqui tem que ir para zero quando o x for muito próximo, né? For muito negativo ou quando o x for muito positivo, nos extremos. Qual que é a forma dessa distribuição? A gente vai voltar, quando a gente for estudar a distribuição normal multivariada, nós vamos entrar em detalhes sobre essa fórmula que está aqui. Por que que ela tem esse formato que está aqui? A gente vai fazer isso com álgebra linear e com vetores e matrizes. Nesse momento, eu vou só dizer que essa fórmula que está aqui, meio complicada, ela tem esse formato de curva de sino. A função gaussiana ela é controlada não por um parâmetro, como no caso da exponencial, da Poisson, mas por dois números, dois parâmetros aqui, que são sempre representados por esse mu e esse sigma 2. O mu controla o ponto em que essa curva de sino está centralizado. Então, essas curvas aqui, azul, vermelho e coisa, estão com mu igual a 0. Essas daqui, essa daqui e essa daqui. Então, o ponto de máximo dessa curva de sino, ela é exatamente em cima do zero. Se você trocar o mu, por exemplo, passar ele para menos 2, a curva agora vai ficar concentrada, centrada em torno do menos 2. Está aqui. Vai ter o seu pico em menos 2. O outro parâmetro é o sigma 2. O que esse sigma 2 faz? Bom, quando a gente faz o sigma 2, vamos deixar o mu fixo e vamos variar o sigma 2 aqui. Eu estou agora, o mu é 0 para todos eles, então são essas três curvas aqui. Elas se diferenciam só porque o sigma 2 é diferente. A curva laranja, ela tem o sigma grande, a curva azul tem o sigma pequeno. Então, quando o sigma é pequeno, a gente tem uma concentração da curva em torno do mu, do valor 0. Quando o sigma é grande, a curva se espalha bastante em torno desse mu igual a 0. Esse sigma que está aqui vai ser uma coisa que a gente ainda não definiu formalmente, é a variância dessa variável aleatória gaussiana. Então, a variância é exatamente esse número, a raiz dessa variância é o desvio padrão, uma coisa que você já deve ter encontrado em outros estudos que você deve ter feito de probabilidade inicial ou em análise de dados. Mas a gente volta nisso, a gente define isso formalmente mais na frente. Mas o fato é que, tendo uma curva dessas, que por acaso tem esse formato matemático aqui, você pode fazer cálculos de probabilidade, como a gente faz com qualquer variável aleatória contínua. Como é que a gente calcula distribuições no caso de uma normal qualquer? A gente sempre pega a normal que a gente tem com um certo mu e um certo sigma, tá aqui um mu igual a menos 2 e um sigma igual a meio, a gente dá um jeito de cair
nessa normal que tem mu igual a 0 e sigma igual a 1. E faz os cálculos sempre baseados nessa daqui. E aí retorna para a distribuição que a gente tem interesse. Então, como é que isso é feito? Vamos imaginar que você está olhando alguma coisa que, por acaso, parece ser normalmente distribuído. Parece ter uma distribuição normal com uma média de 50 e um sigma igual a 10. Sigma de 10. Então, se esse é o caso, está aqui a cara da distribuição, com mu igual a 50, um sigma de 10, essa é a densidade de probabilidade. Eu quero saber a probabilidade de que esse tempo que você está olhando, você gaste entre 45 e 60 minutos para fazer uma montagem lá de uma placa do computador, um concerto qualquer. Então, algebricamente, isso seria a probabilidade da variável x cair entre 45 e 60. Você vem aqui no ponto 45, você vem aqui no ponto 60, se faz esse intervalo, acha a área dessa curva debaixo desse intervalo. Então, você tem que fazer um cálculo de integral. Você tem que calcular a área debaixo dessa curva. Bom, como que a gente faz isso, na verdade? Em vez de calcular isso com a variável, a distribuição da normal, com essa média mu igual a 50 e desvio de 10, sigma de 10, o que a gente faz é esse cálculo que está aqui. Se o x, a chance do x cair entre 45 e 60, é a mesma coisa de você subtrair uma constante de todos os lados. A constante aqui é 50, é o mu. Então é 50 aqui. Aqui também é 50, tá, gente? O mu aqui é 50. E estou dividindo também por uma outra constante que é 10, de todos os lados. Só lembrando que esse 10 que está aparecendo aqui é o sigma. É o sigma que eu estou fazendo. Então, a probabilidade de acontecer isso aqui é a probabilidade de acontecer isso daqui. Qual que é a vantagem disso? É que essa variável aqui agora, ela tem uma distribuição que a gente chama de gaussiana padronizada. Essa daqui é uma gaussiana que tem média 0 e variância 1. A gente ainda tem que aprender isso, a manipulação de variáveis aleatórias, o que acontece com a esperança e a variância de variáveis quando você faz operações lineares sobre ela. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas só para dizer que o computador, a gente lá no Python, no R e tal, quando você estiver calculando uma probabilidade com uma variável, que não tem média 0 e variância 1, o que acontece sempre é que eu recaio na distribuição com média 0 e variância 1. E calculo, então, a área debaixo dessa normal 0,1. Então, a área entre 45 e 60, ela vai ser reduzida a uma área que está na escala centrada em torno de 0. E faço o cálculo para essa daqui. Como que eu faço esse cálculo? Bom, para fazer esse cálculo, eu tenho que fazer por cálculo numérico. Porque, diferente do caso da exponencial, por exemplo, em que a gente tinha uma fórmula exata para a chance de cair dentro de um intervalo, no caso da gaussiana, esse cálculo, ele não fica... eu não consigo fazer aquela integral. Ela tem que ser obtida de maneira numérica. Então, esses cálculos que estão aqui, eles são feitos de maneira sempre numérica. Essas coisas aqui são, inclusive, muito antigas e acho que nem vale a pena falar, porque hoje a gente, com pequenas variações do Python, eu vou passar um notebook que mostra como mexer com fazer essas coisas em Python. Eu não preciso desses detalhamentos que está aqui. Ok, então esse aqui já é antigo e já nem faz mais sentido, tá, gente? Então, deixa eu pular essas coisas aqui e falar de mais uma distribuição. A gente só tem mais 5 minutos aqui, em vez de começar o material daqui, que são as propriedades de esperança, eu vou terminar falando um pouquinho dessa distribuição beta, que é mais uma distribuição de probabilidade. Essa é uma distribuição extremamente importante, aparece várias vezes, principalmente nos tempos de hoje em dia, em modelos gráficos probabilísticos, em modelos bayesianos. Essa distribuição é muito comum. Ela é uma excelente distribuição de probabilidade para probabilidades.
Então, uma frase enigmática nesse momento, mas, em suma, é uma distribuição que vai aparecer mais na frente várias vezes. Nem tanto nesse curso, tá? Nesse curso, a gente vai usar ela ainda algumas vezes, mas em outros cursos e outros tópicos, ela é extremamente importante. O que é essa variável? Ela é uma variável aleatória contínua. Os valores estão limitados acima e abaixo por números conhecidos, A e B. Em geral, esses números A e B são 0 e 1 ou 0 e 100. Um exemplo típico é o seguinte: você tem uma empresa industrial brasileira que tem uma produção acima de um valor fixo, então é uma empresa que produz alguma coisa, e você mede duas coisas nela, duas quantidades. O X1, por exemplo, é a proporção de gastos, dos gastos que ela tem em salários, na produção total durante um certo ano. O X2 é a proporção dos gastos que ela fez em energia. Para fazer a produção dela, ela teve gastos variados, né? Tem um custo total de produção, não devia nem ser gasto aqui, devia ser custo aqui, né? Do custo da produção total, quanto que a proporção que foi gasta em energia e aqui a proporção que foi gasta em salários. Então, são números no intervalo 0 e 1. Então, uma classe de distribuições que é boa para trabalhar com esse tipo de estudo, aqui tem mais um exemplo, a razão entre o comprimento do fêmur e o comprimento total da perna do indivíduo. Então, de novo, vai dar uma proporção, um número entre 0 e 1. Então, uma variável que tem essa característica é chamada a distribuição beta, com parâmetros RS. Ela tem uma densidade que tem uma fórmula aqui complicada. Isso aqui é só uma constante para fazer a área total ficar igual a 1. O importante é que aqui em cima, o número y, que está no intervalo 0, 1, ele aparece elevado a uma potência e aparece também o número 1 menos y elevado a outra potência. Então, aqui estão gráficos no intervalo 0, 1 de diferentes densidades de probabilidade para essa distribuição beta. Ela, em geral, ela tem um ponto de máximo, por exemplo, nessa curva azul ou nessa rosa. Esse ponto de máximo pode estar deslocado para a esquerda, pode estar também deslocado aqui para a direita, se você escolher outros valores, ou pode ter até essa outra forma aqui estranha, que é essa daqui. Essa forma estranha, ela parece estranha, mas, na verdade, ela tem sido até bastante importante em vários modelos de processamento de texto. É a distribuição de Dirichlet, está associado, em suma, mas a gente não vai estudar muito exemplos muito diferentes dessa distribuição, não. Tá? Então, aqui só mostrando um exemplo, isso aqui nós estamos olhando a proporção de variação de preços de ações quando os preços caem. Então, só está me interessando olhar os dias em que tem queda no mercado de ações. Então, eu estou olhando o preço da ação no dia 2 e comparando com o preço que ela tinha no dia anterior. No dia 2 é menor do que no dia 1. Então, eu estou olhando a diferença em relação ao preço que ela tinha no dia 1. Então, isso aqui dá um número de queda, né? Estou olhando para essa quantidade agora e na hora que eu faço um histograma com essa quantidade, eu pego vários dias em que teve queda e faço isso, e o que eu obtenho é uma distribuição desse tipo aqui com valores que vão de 0 até 1. E se ela perder 100% do valor dela, ela ficou com valor de 0. Né? Mas em geral vai estar aqui. Algumas vezes pode ter, então, quedas muito grandes. Ela pode perder até 42% do valor dela. E outras vezes ela tem quedas bastante pequenas, próximas de 0. Aqui está uma curva contínua. Essa curva sobe aqui rapidamente depois de 0, e foi um ajuste, parece que muito razoável para esse histograma. Então, a densidade beta aqui pode servir para você modelar o preço da ação, né, a queda do preço da ação nos dias em que ela tem queda. Ok. Esse material, eu percebi que não estava legal aqui essa parte que eu fiz, que estava assim, com menos exemplos, está indo direto para discutir o que é a variável aleatória contínua, sem dar muitos exemplos antes. Então, esses PowerPoint meio mal enjambrado que eu fiz antes era uma tentativa de
cobrir esse pedacinho que eu não cobri aqui nesses slides, mas eu vou colocar isso lá no material da aula, no website. Vamos ficar por aqui hoje. Estou abrindo, tem alguma pergunta, alguma questão? Eu tenho, professor. Nada. Voltando naquele tópico dos histogramas, onde você comentou sobre normalizar os dados, né? E, posteriormente, tentar comparar esse histograma com alguma distribuição para poder entender se essa distribuição é um bom encaixe, né, para aqueles dados que a gente tem. Eu queria saber se existe algum algoritmo que faz esse tipo de trabalho e define para a gente alguma distribuição que parece razoável para os nossos dados. Tem sim. Eu não uso e não acho uma ideia... Bom, deixa eu fazer duas respostas aqui. Primeiro, tem. Qual que é em Python? Não sei. Alguém deve ter feito isso, tem uma função em algum lugar, você pode olhar. Então, assim, achar automaticamente uma distribuição contínua dentro de uma possibilidade, né, digamos assim, de um dicionário de possíveis modelos, achar aquela que se ajusta bem aos dados e tudo. Tem sim, tá? Faz uma busca aí, pergunta por isso. No R tinha também um pacote, não tem, né, um pacote que faz isso. Me lembro de já ter usado, mas se você me perguntar, eu nem me lembro mais o nome do pacote. Em MATLAB tem também, para quem quiser usar em MATLAB. Então tem sim. Eu não uso. Por que eu não uso? Porque, em geral, eu acho que esses ajustes, e a gente vai ver como que é feito essa escolha automática. É simples, você faz um ajuste como esse daqui, e você tem alguns critérios, algumas medidas de similaridade entre o histograma e a curva. Essa medida ela é usada, e daí você se baseia nisso para fazer a sua escolha. Quando você estiver fazendo um número gigantesco desses ajustes, e não tiver tempo de olhar, não tiver condições, não for razoável, não for viável você olhar os histogramas, eu acho que nesses casos talvez seja razoável você usar isso, desde que você separe alguns dados antes, alguns exemplos, e faz isso que a gente está fazendo aqui. Por que isso? Porque a gente vai ver que essas medidas de similaridade, elas não são perfeitas. Você pode ter um monte de situações em que você tem uma medida que parece razoável, mas o dado se desvia muito e de maneira muito gritante da distribuição contínua que está por trás. Porque o que ele vai fazer é simplesmente tentar medir a diferença, a distância que tem entre esse negócio e essa curva aqui, e vai fazer isso resumindo tudo a um único número. Então, você tem muitas situações em que você pode ser enganado de maneira grosseira por isso. Então, por exemplo, tem aqui na frente, e são, às vezes, você fala assim, mas isso é um problema irrelevante, pequeno. Não, não é. Às vezes é um problema de mais interesse para você. Imagine que aqui, no caso das ações, por exemplo, a gente descubra lá na frente um pequeno montinho de ações, que não são muitas, são poucas, tá? Poucas ações, mas tem uma barrinha dessas aqui do histograma, lá na frente, aqui na frente. E aí, você fez o ajuste dessa curva, está tudo automático, você nem olhou para esse gráfico, não fez nada disso, e ele te falou, o ajuste aqui ficou razoável, tá? Tem só uma barrinha pequena lá, não muito alta. Olha, esse aqui pode ser a coisa mais importante do mundo, do ponto de vista do mercado de ações. Tem alguns eventos, sabe, o tal do cisne negro, vocês viram lá aquele livro do Nassim Taleb, né, que chama O Cisne Negro. Você tem alguns dias em que a coisa vai tão mal que fica muito abaixo aqui do 0,50. Esse ajuste aqui, ele é bom para 98% dos dados que você tem, mas tem algumas coisas meio estranhas aqui nesse cara, lá na frente. Não olhando para esse gráfico, você perde isso. Não tem jeito de automaticamente também detectar essas coisas? Tem tentativas também da gente fazer isso, mas podendo, dá uma olhada no gráfico.
Entendi, obrigado. Mais alguma questão, gente? Professor, tá me ouvindo? Mal. Oi, tá me ouvindo? Acho que eu tô com um problema no fone. Tá melhor agora. Ah, não, beleza. Tem como o senhor voltar naquele gráfico da distribuição beta, por favor? Que você estava mostrando? Das distribuições que tem até... Com a variação. Isso, eu não sei se eu perdi na hora. Isso é uma mesma distribuição daquela fórmula que tem no slide anterior, variando só o parâmetro... Você varia os dois parâmetros, ou um parâmetro beta? Isso, você variando os dois aqui, isso foi tirado até da Wikipedia, tá? Essa daqui. Mas, deixa eu fazer aqui. Se você... vamos fazer um caso simples aqui, peraí. E respondendo a um amigo aí, tem um package lá do Scalane de kernel density que ele tenta estimar, mas não é muito bom, não. Não. Tem um que é a estimação não paramétrica. Tá legal. Agora, o outro é a escolha de um dos modelos existentes. Não, a distribuição não paramétrica a gente vai ver depois. O problema é que, na maioria das vezes, gente, essas distribuições básicas que a gente tem, elas dificilmente se ajustam aos dados reais que a gente tem. Quando a gente encontra esses ajustes bons, existem coisas que são estudadas, sei lá, por exemplo, o pessoal que mexe com meio ambiente, ou engenheiros variados, os caras já sabem, olha, distribuição para mercado de ações, tá, essas a gente tem modelos. Distribuição para direção e velocidade do vento, beleza, a gente tem também modelos, é só ajustar os parâmetros daquele modelo. Então, existem variáveis que são medidas antropométricas, né? Coisas típicas, assim, altura, pressão sanguínea, nível de glicose, essas também, beleza. A gente tem umas distribuições aí, ou gaussiana, ou gama, você vai se ajustar muito bem aos dados. Mas pega algumas coisas completamente diferentes. Vamos pensar o seguinte, nós vamos olhar o tempo de espera até o primeiro comentário após a postagem de um vídeo no YouTube. Eu duvido, eu já olhei por esse tipo de dado com o Flávio Vinícius, outros professores e tal, não tem nenhuma distribuição no nosso saco de distribuições que vai se ajustar a todos os casos. Você vai ter que, na verdade, você tem um zoológico de situações ali dentro. Você tem que dividir a densidade em grupos. Então, assim, depende do quem está fazendo postagem do vídeo. É provável que essa distribuição também ela varie dependendo do horário em que está sendo feita a postagem. Quem está fazendo a postagem? Sei lá, a Beyoncé está postando um novo vídeo? Então o tempo de espera vai ser curto. Quem está postando o vídeo? Sou eu? Pode esperar. Pode sentar, não precisa esperar. Pode sentar porque vai demorar. Se é que vai aparecer algum comentário. Então, depende muito. Dependeria, por exemplo, né, de uma variação enorme entre as pessoas, entre os indivíduos. Dificilmente uma única distribuição se ajusta. E quando você tem várias distribuições simultâneas, você tem esse tipo de situação aqui. Quer dizer, mais complicada do que essa, porque essa daqui está mostrando assim, olha, tem aqui dentro, basicamente, duas distribuições misturadas. A gente vai estudar misturas de distribuições. Então, você tem uma distribuição gaussiana concentrada aqui, talvez, e outra gaussiana concentrada nesse pedacinho. E elas estão misturadas. A gente não consegue saber quem vem desse grupo e quem vem desse. Assim, você tem como saber depois, né, quando você viu o valor. Mas eles estão misturados nessa população. Dois tipos de indivíduos lá dentro. Tem o tipo A e o tipo B. Agora, e quando você não tem só dois tipos? Você tem 250 tipos aqui. Então, a distribuição ela pode aparecer no final de maneira relativamente complicada, assim, com várias corcovas, com uma cara que não se parece, aqui estou pegando algumas coisas ao acaso aqui da internet, tá?
Então, isso aqui são dados reais. Aqui, então, parece que tem algumas... Uma corcova como essa daqui, ela não se adapta a nenhuma das distribuições que a gente conhece, não se adapta bem a nenhuma das que a gente conhece. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, lá na frente, a gente vai fazer misturas dessas distribuições básicas. Por isso que esse tipo de procedimento que tem de achar automaticamente uma distribuição que ajuste tudo, tipicamente não vai funcionar. E o caso da beta, que alguém perguntou aí, né, gente? Bom, deixa eu colocar aqui, se o meu mouse resolver funcionar aqui. Então, a distribuição beta, ela é a seguinte, ela tem o x no intervalo 0, 1, e ela é proporcional, vou escrever assim, está proporcional a quê? A x elevado a um polinômio, vamos supor que seja 3, x elevado a 3 vezes 1 menos x elevado a outro polinômio, por exemplo, 2. Então, quer dizer, ela é igual, deixa eu fazer assim, ela é igual a uma constante c vezes isso daqui. Então, isso daqui e isso daqui são os dois parâmetros que controlam essa distribuição. Está aqui naquele gráfico da Wikipedia, está aqui. São esses números aqui, o alfa e o beta. Então, alfa igual a 2 e beta igual a 5 é essa curva que está aqui. Ó. O que é essa curva que está aqui? Alfa igual a 2 e beta igual a 5. Na verdade, o número que aparece aqui é alfa menos 1, por razões que... E aqui é aquele beta menos 1 também. Então, alfa igual a 2 e beta igual a 1, aquela distribuição que a gente acabou de ver, ela tem essa forma aqui, vezes x elevado a alfa, a é 2. Então, é x mesmo, só x, vezes 1 menos, o b era 5. Então, fica 1 menos x elevado a 4. Então, olha só, é x vezes 1 menos x elevado a 4. O que é isso? Se vocês ainda tiverem aí 1 minuto de paciência, se a gente fizer aqui, imagina aqui que você tem, é fácil, eu vou aprender a fazer a canetinha, viu, gente? Eu ainda não tive tempo de ir atrás fazer o desenho aqui nessa aula online. Onde que é o desenho aqui dessa porcaria do Office, gente? Ferramentas. Será que é aqui? Ixi, não. Eu queria desenhar. Bom, onde que é o desenho aqui? Alguém sabe aí, gente? Ah, tá aqui embaixo. Ups, tá aqui. Então, não. Cadê? Aqui, deixa eu fazer a linha aqui. Pronto. Imagina aqui que aqui é 0, aqui é 1, e eu vou colocar a densidade aqui por cima. Então, o que é a densidade quando, por exemplo, x elevado ao quadrado vezes 1 menos x elevado a alguma coisa? Olha, vamos voltar aqui no anterior. Esses números x aqui estão entre 0 e 1. Isso é um polinômio. O polinômio x vezes 1 menos x elevado a 4. Abre esse troço aqui, abre isso, né? Isso aqui é uma potência só. Você sai multiplicando tudo aqui, isso aqui você vai ter um polinômio de quinto grau, tá vendo? Que é um polinômio de quinto grau em x. Então, se é um polinômio de quinto grau em x, a gente pode perguntar quais são as raízes desse polinômio. Quando que ele é 0? Olha, se você fizer x igual a 0, isso aqui tudo é igual a 0. Então, x igual a 0 é uma raiz. Se você fizer o x igual a 1, isso também aqui vai se anular, tudo isso aqui vai virar 0 também. Então, x igual a 0 e x igual a 1 são raízes desse polinômio. Tem alguma outra? Não. As raízes são x igual a 0 e x igual a 1 para esse polinômio aqui. Então, aqui, se aqui é 0 e aqui é 1, aquela curva ela vai passar por aqui e passar por aqui. Deixa eu copiar ela aqui. E aí, ok. Com essa curva agora, isso aqui é 0, isso aqui é 1. Então, ela passa aqui e passa aqui. E aqui no meio? Bom, ela vai ser positiva aqui no meio. Aqui no meio, o que acontece? O que acontece quando o x está indo em direção a 0?
ela tem um um pico aqui no meio. Se você fizer análise igual você faz lá em cálculo 1, você vai ver que esse polinômio aqui, ele tem um ponto de máximo, você pode derivar, igualar a zero e resolver, e você vai ver que o ponto de máximo vai estar aqui em alguma posição que está associada com esses dois parâmetros aqui. Esses dois parâmetros controlam. No fundo, esse ponto que está aqui é mais ou menos o que eu estou dizendo por causa daquele -1 que estava aparecendo. É a potência desse pedaço dividido pela potência desse mais o outro aqui. Então, por exemplo, para esse polinômio aqui, vai ser mais ou menos 1 dividido por 1 mais 4, 1/5. Então, é mais ou menos aqui nesse pedaço que vai ter o ponto de máximo. Ele passa aqui em zero, tem esse ponto de máximo e decai em direção a esse outro ponto aqui. Se você escolher esses polinômios de maneira que apareçam aqui números mais estranhos, como alfa e beta igual a meio, o que significa essa curva azul aqui, aí ela já não tem mais essa característica de passar ali no ponto de zero. Mas, de novo, eu não vou falar sobre esses casos aqui muito estranhos, porque para esse curso isso não vai ser tão... É um caso importante, mas não para esse curso. Entendi, obrigado, professor. Mais algum ponto, gente? Professor, você só te dar uma dica. Você falou que está procurando como desenhar. Tem outros professores utilizando por dentro da própria Teams. Tem como se adicionar aí na turma um aplicativo que chama InVision. Eu vou até mandar ele no chat aí. Que ele cria um whiteboard aí compartilhado. Que você consegue desenhar. Legal. Eu mandei no chat aí da chamada. Tá, joia. Legal. Obrigado. Professor, tem alguma notícia sobre como vai ser o formato da prova? Não, não tem não. Eu já pedi para ela me mandar notícias. É piada, viu, gente? Não, eu não sei ainda, mas vai ser desse jeito. São problemas, questões. Você tem provas antigas, eu acho que estão lá no site lá da disciplina. Eu tenho provas de anos anteriores. E você vai ter praticamente um dia inteiro para fazer. Então, é uma situação muito mais confortável do que foi no passado aí. Onde você tinha só 2 horas para fazer e a reclamação constante era que o tempo era curto. Então, você pode olhar lá no site, acho que está lá. Cadê? Acho que eu tinha aqui, nos slides mais antigos, aqui, está aqui, prova 2, cadê a prova 1? Ih, a prova 1 não está aqui, eu já tirei, por quê? Vou colocar a prova 1, então, aqui, antigas, para vocês darem uma olhada, tá? Que aí tem, inclusive, gabarito também das provas, você vai dando uma olhada. Por alguma razão, eu tirei. Não sei por quê. Ok. Aí você vai poder ter uma ideia de como é que vai ser a prova, mas é isso, você vai ter um tempo longo para fazer, eu vou colocar por volta de 9 da manhã, e você vai ter aí até o final do dia para fazer o upload das suas soluções, que pode ser do jeito que você quiser, você faz um arquivo, coloca, você sobe um PDF como resposta. Agora, como que vai ser esse PDF? Se você vai fazer isso usando LaTeX, se você quer escrever na mão, tirando foto e pregando as fotos no documento e gerando PDF, pode, tranquilo, pode, de um jeito ou de outro, ok. Perfeito, obrigado. Mais alguma questão, gente? Ok, se não, então, bom fim de dia aí para todo mundo, até quinta-feira, a gente se vê de novo. Obrigado, professor.